Pessoal, vamos começar com mais uma videoaula aí, aula número 3, né? A gente vai falar um pouco sobre bordas e fonte, né? Consequentemente, um pouco de falar sobre um pouco de cores também, né? Normalmente a gente usa a tag block para poder exibir conteúdo, né, dentro do nosso documento, né? E é nessa tag block aqui que a gente vai definir qual é a fonte que a gente quer para o nosso texto, né? Então aqui tem um exemplo básico, né? Que a gente pode usar vários tipos de fontes aqui no nosso documento. E aqui um exemplinho de como ficaria a saída. Aqui está escrito Times, aqui está errado, porque eu tinha escrito errado mesmo. Corrigi aqui no XML, mas não corrigi no print, né? Ignora isso daí, galera. Esse exemplo aqui é um exemplo um pouco mais detalhado, né? Ele mostra algumas outras opções aqui, como por exemplo, você mudando a fonte para itálico, né? Para negrito, né? Você poderia colocar também que a fonte é riscada, né? Aqui nessa opção. Aí você vê aqui como é que ela fica, né? Você pode colocar a cor da fonte, mudar o tipo. Você pode colocar o tamanho em pixels. Você pode colocar o tamanho em centímetros, né? Você pode ter o background color da cor. Daria para mudar a fonte color também aqui, usando o atributo color do block, né? Basicamente é isso daí, é bem simplesinho mexer com fonte, né? E com cor, né? Vai falar sobre borda agora. Borda também é bem simplesinho, né? Você tem um atributo, também não esquecendo também que você usa a borda no bloco, né? Existe a opção de você usar a borda em outros lugares, né? Como por exemplo, numa tabela aqui. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre tabela, você consegue usar a borda na tabela, né? Mas por enquanto vamos usando no bloco aqui. Você coloca o estilo dela como solid, aí você pode colocar uma cor se você achar interessante, né? Só tem que se atentar ao seguinte, uma observação que eu coloquei. O XSLFO ele permite que você coloque vários tipos de bordas diferentes. No entanto, o FONet, o renderizador, ele não reconhece todas as bordas, né? Ele reconhece só a solid. Eu não sei o porquê isso acontece. Eu preciso entrar em contato com o pessoal do desenvolvimento lá do FONet para poder entender o porquê que isso acontece, né? Saber se isso é um bug, se isso é uma opção deles ou se eu que estou fazendo alguma coisa errada, né? De qualquer forma, se você entrar nesse link aqui, ele vai explicar para você direitinho lá quais são os tipos de borda que tem lá e como utilizar, no caso do XML. Mas garanto para você que qualquer borda que você coloque, ele vai transformar em solid. Você pode também definir os lados diferentes da borda, né? Então, por exemplo, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando aqui, toda a borda é solid, mas no entanto, só a borda de baixo eu quero que ela não exista. Então eu coloquei que o estilo da borda de baixo é none, então ele vai colocar tudo sólido. Toda a borda sólida, mas a de baixo ele vai desaparecer com ela. E aí ele vai mudar a cor do top da borda de cima para vermelho, da borda da esquerda para blue. A borda da direita aqui é preta porque ele não mudou nada, ele manteve o padrão que é preto. E ele vai aumentar a altura, né? Da ele vai aumentar a largura. Estranho o widget, eu não sei porque ele funcionou com o widget aqui. Deveria ser hit aqui, mas tudo bem. 3px ele deixou ela mais grossa aqui, tá vendo? Desenhou e desenha a borda personalizada aqui. Uma outra opção de fonte que é interessante, que eu havia dito antes, era o seguinte. O FONet ele permite que você, na hora de renderizar, adicione a fonte que você está usando nos seus documentos, no seu documento, dentro do seu PDF. Ou seja, ele permite que você trafegue as fontes dentro do seu PDF de forma embutida. Para que isso? Imagina o seguinte, imagina que você tem uma fonte específica no seu documento, que não é uma fonte comum, né? E normalmente você vai distribuir esse documento para várias pessoas e você não garante que todas essas pessoas tenham essa fonte instalada no computador deles. Também seria um saco pedir para essa pessoa fazer o download da fonte, instalar e tudo mais, só para ler o seu documento. Então o que você faz? Você embute a fonte dentro do seu documento, na hora que ele abrir seu PDF, o seu PDF primeiramente vai buscar a fonte dentro dele mesmo,
e depois ele vai buscar no sistema. Se ele achar dentro das fontes embutidas no próprio documento, ele não vai no sistema buscar a fonte, né? Então isso é interessante porque você desobriga o usuário de ter que ter esse trabalho de baixar a fonte e instalar a fonte no sistema dele. Em contrapartida, seu documento vai ficar um pouco mais pesado, né? Depois a gente vai fazer um teste aí, vai gerar com as duas opções e vocês vão ver a diferença de como fica o arquivo, né? Como o arquivo vai ficar bem diferente de um para o outro, né? Bom, para você poder embutir as fontes no seu documento, as fontes que você está utilizando, primeiramente você adiciona o using lá em cima na seção de using da classe que está gerando o renderizador, que está renderizando, né? E um pouco antes de renderizar, do render, você executa esse código aqui, né? Você cria uma classe PDF Render Options, né? Um objeto do tipo PDF Render Options. Você diz que a fonte type que você quer é o embed, né? Você diz que as opções do seu driver, na verdade, são essas opções que você acabou de criar e depois você renderiza o arquivo. Vamos fazer isso no código para vocês verem funcionando. Vai ficar bem mais fácil entender, né? Vamos lá, abre o projetinho que a gente criou aí nas outras videoaulas. Se vocês não assistiram a primeira videoaula e a segunda, recomendo que assistam, né? E lá tem uma série de passo a passo aí para vocês poderem chegar no mesmo patamar que a gente tem aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente você coloca o using, que é o que está descrito aqui em cima. Depois vocês criam a classe, o objeto do tipo PDF Render Options, né? Depois você define qual é a fonte, né? Que vai ser embed, ok? Depois você diz que seu driver quer essas opções. Simples assim. Vamos executar isso daí agora. Ó, ele gerou a fonte. Opa. Né? Só que a gente esqueceu de uma coisinha importante. A gente tem que adicionar algumas fontes aqui, ó. Vamos adicionar o Taoma. E aqui no Buddy eu vou adicionar fonte family, eu vou adicionar Verdana também. Vou adicionar duas fontes no nosso documento, Taoma e Verdana. Vamos executar aqui de novo, para gerar um outro arquivo aqui. Assim que você quiser. Esse é o IE que a gente conhece, hein? Que beleza. Não tenho paciência. Vamos tentar de novo. Pronto. Vamos gravar esse arquivo aqui. Vamos salvar ele aqui na área de trabalho aqui. Vamos colocar assim, ó. Arquivo com fontes embed. Arquivo com fontes, só tá bom. A gente já vai entender o que é. Fechar aqui e vamos tirar as opções de renderização dele. A gente tem duas formas de fazer isso. Ou a gente remove isso daqui tudo, que aí não precisa mais, né? Besteira. Ou a gente coloca link, que é a mesma coisa que não ter a fonte embutida, certo? Eu vou arrancar para ficar o código mais limpo aqui, tá ok?
Arquivo sem fontes. Salvar. Bom, salvamos. Vamos lá comparar os dois aqui, ó. Olha que bacana. Se você abrir o documento aqui, ó, você pode ver que eles são idênticos, né? O conteúdo. Né? Idênticos. Mas olha o tamanho, ó, o arquivo sem fontes. O arquivo com fontes. Enquanto o arquivo com fontes tem 495k bytes, o arquivo sem fontes tem 4,02. Indício que está ocupando 8. Né? Por que isso? Agora vocês vão entender. Se você entrar lá no Adobe lá, e em propriedades do documento, ele vai colocar para você aqui, ó, na opção fontes aqui, ó, na propriedade, ele vai colocar para você que ele tem uma fonte TAHome incorporada e tem uma fonte Verdana incorporada. Significa que ele copiou esses dois arquivos TrueType aqui para dentro do documento. É por isso que está grande daquele jeito. Agora, se você colocar o arquivo sem fonte, ele vai criar uma opção lá, vai dizer que você está usando as fontes, mas que elas não são incorporadas, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Nenhuma das duas estão incorporadas no seu documento. Por isso que fica pequeno. Ele está usando a fonte do seu sistema. Né? Isso é bem interessante, é uma opção. Né? Aí vai de acordo com a necessidade da geração do documento que você tem para poder fazer um ou outro. Né? É isso aí, pessoal. Essa daí foi a videoaula número 3 aí. Espero que tenham gostado aí, que tenham entendido. Foi uma videoaula bem simplesinha. Próxima videoaula eu vou falar de tabelas aí. Não esqueçam de curtir aí, de indicar a videoaula, de passar pro pessoal aí, pros amigos aí que trabalham com desenvolvimento também, para divulgar bastante a ferramenta aí. E até a próxima videoaula aí. Valeu!